Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Desde os tempos de adolescência, Malcolm se viu fascinado pela televisão. Ele via aqueles chuviscos quando a transmissão se encerrava ou quando o sinal da televisão estava ruim. Aquele ruído era transmitido em uma frequência que os espíritos poderiam se comunicar com os vivos. Ele tinha visto uma reportagem na época sobre o assunto e consumiu todo aquele tipo de conhecimento. Mas o repórter alegava que tentar fazer contato com os mortos poderia ser algo muito perigoso. Você estaria abrindo um canal onde todos os tipos de males poderiam entrar e tentar te manipular. Se der uma brecha para os espíritos zombeteiros, eles vão fazer uma bagunça na sua vida. Aos poucos, ele começou a andar o país levando seu conhecimento e conversando com entes queridos que haviam partido e precisavam deixar uma última mensagem aos vivos, trazer conforto. Aos poucos, as emissoras de televisão acabaram com isso. Cortaram o chuvisco, colocaram uma tela azul sem áudio no lugar. As pessoas chegavam a ficar horas olhando para o chuvisco, imaginando que conversavam com os mortos, e eles mandavam mensagens, entre outras coisas. Isso adoecia as pessoas, mas cortaram o mal pela raiz. Cortaram esse canal de interação com os espíritos do outro lado. Será que rolou algum tipo de interesse por trás? Ou simplesmente era a modernidade chegando? Melhores meios de comunicação, sinais mais estáveis e etc. A modernidade chega passando por cima de tudo e de todos. Sai da frente, que o trem vem pegando fogo. Com o fim do chuvisco, ele criou uma máquina inovadora. Uma espécie de televisão que pegava a frequência de rádio AM/FM, criando um ruído branco. Ele trouxe de volta o chuvisco. O bom é que o aparelho tinha apenas 10 polegadas e cabia em qualquer bolsa, diferente do tempo em que ele andava com uma televisão dentro do carro. Um dia, ele estava na casa de um apresentador famoso de televisão. Sabendo da fama de Malcolm, ele o contratou meio cético para tentar contato com uma filha falecida há pouco tempo, uma doença brutal no fígado. Em poucos dias, ela estava bem e adoeceu. Precisou de um transplante, mas o seu corpo infelizmente rejeitou o novo órgão, levando a jovem a óbito. O seu pai nunca aceitou esse destino. Mesmo não acreditando nessas coisas, ele chamou Malcolm, mas a pedido e pressão da sua esposa, que ainda estava arrasada com a perda da filha. Levando a caixa dos espíritos em sua casa, ele a ligou. Pediu calma e tranquilidade. A voz não era tão fácil assim distinguir. Precisavam de bastante concentração e fazer as perguntas certas. O espírito, assim recém-desencarnado, ainda fica por anos na sua casa de criação, velando e olhando por seus entes queridos. Sintonizou na frequência correta e fez a primeira pergunta. Alana, você está aí? Seus pais querem conversar com você. Depois de muito ajeitar o sinal, mexer milímetros de um lado para o outro, ele começou a escutar um ruído, um chiado de fundo. Uma voz querendo se comunicar. Os pais pareciam ter ouvido algo como, eu amo vocês. E a comunicação ficou assim por horas, até que ele encontrou a frequência correta. Os chiados diminuíram bastante e os pais puderam conversar direito com a filha.
com lágrimas rolando de seus olhos. Uma cena emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Quando Malcolm estava arrumando as suas coisas para ir embora, o apresentador o chamou no canto. De joelho, agradeceu a presença dele e a possível comunicação com a filha, aonde os breves momentos e as palavras chiadas foram suficientes para acalmar o seu espírito triste e impaciente. A sua esposa agora estava aliviada. O apresentador então o convidou a ir no show de domingo que ele comandava. Ele pretendia chamar um famoso cético, que tinha argumento para toda e qualquer manifestação paranormal. Ele queria que Malcolm mostrasse comunicação. Ele queria saber como o cético se safaria dessa. Malcolm agradeceu e disse que estaria lá. O bom de tudo é que poderia espalhar a sua fama em demais cantos do país, expandindo assim o conforto que ele trazia às pessoas. Se mais pessoas se interessassem pela caixa de espíritos, mais pessoas poderiam ajudar outras a superar suas perdas. Quando o domingo chegou, ele já estava preparado. Se vestiu com a melhor roupa, recebeu uma bela maquiagem no camarim e esperou que o seu nome fosse chamado. Entrou no palco sob uma chuva de aplausos, ainda mais depois do testemunho para lá de emocionado do apresentador, que contou nos mínimos detalhes a experiência que tinha vivido no meio da semana. O cético havia sido chamado, o famoso Hermes Quintanilha, o homem temido pelos mágicos e ilusionistas que queriam se passar por homens dotados de poderes. Puro charlatanismo. O cético, obviamente, já tinha ouvido falar da caixa de espírito e estava intrigado para descobrir qual era o seu segredo. Desmascarar Malcolm na frente do país inteiro. Ele teria um prazer inenarrável. Mexendo na caixa, tentando ajustar a frequência correta, ele pediu concentração e silêncio de todos ali no estúdio. A plateia até prendeu a respiração. Quando achou que estava tudo pronto, ele perguntou à caixa: "Tem alguém aí? Responda, por favor." Não demorou muito para que começasse um chiado bem baixinho, como se algo estivesse se aproximando. Até um cético tomou um susto e pensou: um truque bem feito, sem sombra de dúvida. Mas o som foi aumentando. Malcolm estava achando que tinha algo fora do normal. Na tela, o chuvisco deu lugar à imagem de um homem com o rosto distorcido, pregado de maldade. Sua boca cuspiu um líquido viscoso, que na cor cinza não tinha como identificar. Mas Malcolm pensou que fosse sangue. As pessoas no estúdio e na plateia estavam assustadas. Malcolm também. Decidiu tirar de sintonia aquela aparição monstruosa. Quando a luz do estúdio caiu, um refletor explodiu e as chamas caíram em cima de uma cortina, começando um fogo que rapidamente se alastrou para todo o cenário. Pessoas corriam desesperadas. O cético corria ao lado de Malcolm, perguntando o que tinha sido aquilo. Nem ele saberia responder. Certa vez ele viu uma reportagem falando de espíritos zombeteiros. Poderia ter sido um. Aquele programa acabou ficando conhecido como uma das maiores tragédias do país. Mais de 200 pessoas perderam suas vidas no incêndio. Malcolm ficou marcado por essa tragédia. O resto de sua vida, e nunca mais quis chegar perto da caixa de espíritos. Mesmo de vez em quando ela sintonizando em um canal esquisito do nada, sem a sua interferência. Existem coisas que é melhor deixar de lado. Existia
um grupo de hackers perigosos para a soberania daquele país. Um jovem que era muito habilidoso costumava receber ordens de uma pessoa misteriosa que vinha com uma tarefa e disse que ele seria coberto por uma rede de hackers, que ele nunca viu o rosto e nem conhecia os seus nomes. Era algo importante e secreto. A última interferência tinha sido no Banco Central do país, impedindo assim que fosse divulgada uma nova tarifa, que seria prejudicial para os mais pobres do país. É sempre assim. Dizem que os ricos vão pagar mais, quando na verdade, quem é sufocado são sempre os mais desfavorecidos. Para alguém enriquecer, milhares precisam ficar ainda mais pobres. São algumas leis da vida que nunca mudaram ao longo dos milhares de anos. Hoje, o jovem vai receber uma nova tarefa. Estava ansioso. Andava de capuz pela fria noite da cidade. Estava de calça jeans e um tênis bem descolado. Passava muito bem por um jovem que estava dando uma saída para os bares da cidade tomar uma cerveja. Encontrou o homem em uma praça pouco movimentada. Ele lhe entregou um envelope e disse: "Aí dentro tem uma fita VHS. Sei que não é da sua geração. Vai precisar de um videocassete para conseguir assistir. Dentro também tem uma carta com todas as instruções. Quando assistir o filme não vai entender nada, então não se preocupe. Passar bem." E o homem sumiu do mesmo jeito que apareceu, muito rápido, deslizando entre a forte neblina que estava descendo agora. O jovem ficou pensativo. Aonde que eu vou arrumar o tal do videocassete? Foi para casa estudar alguns artigos e depois dormir. No dia seguinte, estava entrando em uma loja que vendia coisas antigas e usadas. Uma loja enorme, que ficava em uma área mais afastada da cidade. Essas áreas, onde se é possível encontrar de tudo. De um lado, o luxo e as grandiosas lojas de roupas de grife, que custam uma fortuna. Alguns metros para o lado, lojas sujas, feias, mal iluminadas, parecendo que tinha entrado em outro mundo. Perguntou ao vendedor se tinha algum videocassete usado. O mesmo lhe mostrou um com 4 cabeças. O jovem pediu que ele fizesse um teste. O vendedor então pegou um filme antigo de um lutador de boxe e colocou para rodar em uma pequena televisão de 14 polegadas. Disse que ele precisaria de uma dessas se quisesse funcionar. Ele não garantia que o videocassete funcionasse na nova tecnologia de LED. O jovem então agradeceu e comprou a televisão também. Chegando em casa, ele ligou e colocou ansioso a fita para assistir. Tudo que ele viu foram apenas chuviscos e barulho de interferência de rádio. Ficou quase 1 hora assistindo aquilo, até que a fita terminou. Ele teve que pesquisar como fazer a fita rodar de novo. Descobriu que ele precisava rebobinar. Os antigos tinham que fazer um grande trabalho apenas para assistir a um filme. Ainda bem que a modernidade chegou. Intrigado, continuou vendo a fita, sem nada diferente ocorrendo. Mas aí, ele lembrou as palavras do homem misterioso. Do filme, você não vai entender nada. Palavras proféticas. Deixou a fita de lado e começou a estudar as instruções. Precisava estar preparado para o grande dia marcado. Tinha recebido uma quantia muito boa em dinheiro, mais que todas as outras vezes. Esperava algo gigante. Quando o dia chegou, se comunicava com a rede de hackers através de um programa que não tinha como rastrear o IP. Foi passando e recebendo todas as coordenadas que havia para ser feito. Digitava linhas de comando aqui, outras linhas de comando ali.
Páginas e páginas haviam sendo escritas em códigos de programação. Tudo isso em uma velocidade alucinante. Com a rede fazendo o mesmo, parecia que estavam escrevendo uma nova Bíblia da informação. Quando tudo estava pronto, eles fizeram o teste final do programa e ele estava totalmente funcional. Ele comemorou. E os hackers que estavam no programa que ele se comunicava também estavam celebrando. Diziam estar estourando balões e jogando papéis para o alto. Agora ele só precisava rodar o filme junto com o programa na hora marcada. Ele receberia uma ligação do homem misterioso autorizando. O seu telefone tocou. Ele estava nervoso. Sempre ficava assim quando estava na hora de executar o plano. Pensava que sempre algo no final poderia dar errado. Embora nunca tenha dado. O homem misterioso apenas disse: "Está na hora. Pode executar o plano. O destino está em suas mãos." Nunca haviam sido palavras tão fortes assim. Destino? Como assim? Pela primeira vez ele hesitou um pouco em apertar o botão para o programa rodar. Mas mesmo assim ele apertou. Era sua tarefa. Havia sido muito bem pago para isso. Nessa hora, estava acontecendo um grande pronunciamento do presidente da República. Algo muito importante que precisava ser visto por todos do país. As grandes cidades como a capital e as mais importantes. Milhares de pessoas nas ruas assistindo através dos imensos telões em prédios e estabelecimentos. A fita rodou. Entrou no lugar da transmissão do presidente. Chuviscos na imagem e um som alucinante tomaram conta de todo o país. O som estava em uma frequência que fazia as pessoas caírem no chão desesperadas, tapando os ouvidos com as mãos. Muitas não resistiam e sangravam até a morte. Dos enormes telões da cidade, sombras pareciam sair de dentro das telas, assombrando e caçando qualquer um dentro da cidade. Pessoas correndo desesperadas. Um enorme massacre. Uma carnificina. Um banho de sangue. As autoridades tentavam a todo custo desligar a transmissão, mas ela seguia rodando, e ela rodou até o final, quase uma hora depois. Alguns dias mais tarde, depois de calcularem os prejuízos enormes, o presidente do país deu um pronunciamento dizendo que eles haviam sofrido o ataque terrorista pior da história que qualquer país tenha sofrido. E eles não poupariam esforços para prender os criminosos que estavam por trás do que havia acontecido. Milhares de pessoas haviam perdido a vida, e a origem da fita estava sendo a prioridade número 1. O jovem hacker teve que fugir para um lugar secreto. Tudo estava nas instruções que havia recebido. Mas agora, ele luta com arrependimento e remorso. Até apertar aquele botão e rodar o programa, ele não tinha ideia do que ia acontecer. Agora, qualquer coisa que pedirem para ele fazer, vai tomar o maior cuidado.